Tá rolando o CrossFit Open 2024 e eu fiz um vídeo contando a história e curiosidades do CrossFit Open, do CrossFit Games, curiosidades dos atletas brasileiros na competição, enfim, tem bastante informação bacana. E eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, beleza? Vale ressaltar que eu gravei ele o ano passado, mas como o assunto está em alta, tem bastante gente aí procurando sobre o tema, eu resolvi compartilhar novamente com vocês esse vídeo, tá bom? Então acompanha até o final e vale ressaltar uma coisa, na época que eu fiz esse vídeo, eu tinha um box de CrossFit em que eu vendi ele no ano passado, no meio do ano passado. Então atualmente esse box não é mais meu, mas eu tenho muito carinho por ele, beleza? Então talvez você veja algumas informações nesse vídeo que não condizem com a atualidade, beleza? Tamo junto, obrigado e acompanha o vídeo. Em 2011 tivemos a primeira edição do CrossFit Open. Desde então tivemos muitas histórias de superação incrível, tivemos confronto épicos dos atletas mais preparados e condicionados do mundo. Enfim, se você quiser saber um pouquinho da jornada, da história do CrossFit Open, nesse vídeo eu vou contar para você um breve resumão aí dessa história que é muito legal, principalmente para quem acompanha aí, para quem é adepto a essa modalidade. Então, se você quiser saber como foi, como é, algumas curiosidades, acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, Bezerra na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal e eu vou pedir para você me apoiar de uma maneira gratuita o meu trabalho, que é se inscrevendo aqui no meu canal, tá bom? Cara, não faz ideia do quanto isso vai me ajudar, tá bom? Então se inscreva no meu canal, deixa seu like também, porque isso me ajuda demais, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Para eu contar a história do CrossFit Open, antes eu preciso contar a história do CrossFit Games. Afinal de contas, o Open só surgiu por conta do CrossFit Games. E isso se deve porque em 2007 teve a primeira edição do CrossFit Games. Mas não era do jeito que a gente conhece hoje em dia não, né? Uma estrutura top, atletas top, equipamento, patrocínio, transmissão ao vivo. Muito pelo contrário, era bem arcaico, tá? E não tinha nenhum critério de seleção, bastava você se inscrever para participar. Mas o sucesso foi tão grande e gerou tanta repercussão que a CrossFit decidiu fazer uma espécie de seleção, né? Para selecionar os melhores atletas, obviamente, para o CrossFit Games. E foi a partir de 2009 que teve o primeiro regionais, né? Ou seja, os regionais eram uma espécie de peneira para os melhores atletas irem para o CrossFit Games. E o sucesso também foi tão grande que em 2010, ou seja, no ano seguinte, eles criaram seccionais, que nada mais era do que uma peneira, tá? Em resumo, uma peneira para os regionais, que consequentemente tinha uma peneira para o CrossFit Games. E aí vem o fatídico ano de 2011, onde, coincidentemente ou não, a Reebok entrou como patrocinadora master do evento em 2011, né, dando mais dinheiro, mais visibilidade, transmissões ao vivo do CrossFit Games, dando mais repercussão para a modalidade. E foi em 2011 que a CrossFit tirou os seccionais e colocou o CrossFit Open, num modelo, num formato que a gente conhece até hoje, né, um formato online, o que possibilita que qualquer pessoa do mundo, né, que tem acesso à internet, que treine cross, possa participar, o que ajudou a popularizar ainda mais a modalidade e tornando um dos eventos esportivos com maior número de participantes do mundo. Então agora vamos para a história em si, para alguns fatos e curiosidades sobre o Open. Acompanhe aí. Bom, primeiro falando sobre o formato da competição. Lá no início, a competição tinha 5 semanas, tá? Bem diferente do que é hoje, que são 3 semanas. Mas voltando, eram 5 semanas, sendo que os WODs desde sempre são anunciados nas quintas-feiras. Então teve o início, lá o primeiro WOD teve início o CrossFit Open. Na quinta-feira sai o WOD, ele é anunciado e os atletas inscritos
tem 4 dias, ou seja, sexta, sábado, domingo e segunda, para fazer o odd e enviar o seu resultado. Vale ressaltar que os atletas elite, né, os melhores atletas, os primeiros colocados, é recomendado que eles gravem o odd deles, tá? Porque caso seja pedido, solicitado a gravação do vídeo para constatar que o atleta colocou de resultado seja verdade, ele tem que enviar. Caso contrário, ele não garante essa pontuação e não garante a sua classificação, por exemplo. Então, os atletas mais bem condicionados, os que têm chances de classificação para a próxima fase, eles costumam gravar o odd deles, né? o open deles, para poder, caso a CrossFit solicite, enviar o vídeo comprovando que o resultado deles está de acordo com o que eles postaram. E como já mencionado, o CrossFit Games veio na condição de dar vagas para os melhores atletas participarem dos regionais. Regionais esse que funcionou, né, até 2018, pois em 2019 uma alteração feita pelo Greg Glassman, que é o criador do CrossFit, possibilitou que os países que tinham boxe filiado, né, que tinham atletas, tivesse um representante no CrossFit Games. Como assim? O melhor atleta do CrossFit Open em seu país ganharia uma vaga direta para o CrossFit Games. Então, em 2019, pela primeira vez, você não passava pelos regionais para ir para o Games. E foi o que aconteceu com o Guilherme Malheiros e a Renata Pimentel. Eles, na categoria Elite, eles ficaram em primeiro lugar no Brasil, tá? E foram representar o nosso país no CrossFit Games. Uma curiosidade importante, em 2018, a gente teve o nosso primeiro atleta a se classificar para o CrossFit Games na categoria Elite, que foi o Pablo Chalfan. Ele foi o primeiro. Em 2019, nós tivemos a primeira mulher na categoria Elite, que foi a Renata Pimentel. O Guilherme Malheiros, ele já tinha participado do Games, só que na categoria do Teams e não na categoria Elite. Isso veio acontecer em 2019, quando ele ganhou no Brasil e teve vaga direta para o CrossFit Games. Em 2020, teve aquele problema da pandemia e tal, ia seguir o mesmo formato do que foi em 2019, só que acabou que não deu certo essa questão da vaga direta, porque o próprio CrossFit Games teve um formato diferente. Eu não vou me aprofundar muito nessa história, mas só para dizer que em 2020 acabou que caiu por terra essa questão do formato de vaga direta para o campeão, né, do seu país para o CrossFit Games. E em 2021 a gente teve uma mudança no sistema do campeonato. De 5 semanas ele passou para 3 semanas, o que, na minha humilde opinião, ficou melhor. Porque eu lembro que lá no começo, por exemplo, em 2015, foi a primeira vez que eu me inscrevi no Open, foi em 2015. Eu lembro que na primeira semana, cara, era uma euforia 110%. Aí na segunda semana se manteve. Na terceira já estava 100%. Na quarta, a bateria já não era a mesma. E na última eu já estava torcendo para acabar. Não que o evento seja ruim, mas é porque 5 semanas te compromete de vários aspectos. Por exemplo, às vezes uma viagem que você queira fazer, às vezes você deixa de fazer. Um evento que você gostaria de ir, você às vezes deixa de ir por conta do Open. É claro que isso é de cada um, mas acontecia comigo, tá? Então eu estou falando por mim. E quando o evento ele deixou de ser 5 semanas e passou a ser 3 semanas, facilita um pouco mais essa logística. Então, na minha opinião, ficou melhor. E atualmente, o Open, ele dá classificação não mais para os games, mas sim para uma segunda etapa online, que são as quartas de finais. E essas quartas de finais funcionam da seguinte maneira: os 10% melhores atletas de cada região. Então vou dar um exemplo aqui da América do Sul. Nós temos a região, estamos na região da América do Sul. Os melhores atletas, os 10% melhores. Então, se, por exemplo, no masculino tivessem 10 mil atletas, os 1.000 melhores colocados se classificariam para as quartas de finais. As quartas de finais
como eu já falei, é uma etapa online também. E atualmente ela acontece em um final de semana. São anunciados os odds, os atletas têm um final de semana para fazer, gravar e enviar o vídeo para a organização. E os 30 melhores, aí no caso, esses 30 melhores, eu estou me referindo também à região da América do Sul. Tem outras regiões que também são 30 atletas, sendo que tem outras regiões que são 60 atletas, tá bom? No caso da nossa região da América do Sul, nas quartas de finais, os 30 melhores atletas se classificam para a próxima fase, que é as semifinais. E no caso é a Copa Sur. E aí esses 30 atletas vão competir e os melhores, no caso, nós temos 2 vagas para o CrossFit Games. E isso eu estou dizendo, galera, é a respeito da categoria Elite, tá bom? E falando sobre as categorias, vale ressaltar que hoje o CrossFit Open ele tem inúmeras categorias. Tem Teams, tem Masters, que começam a partir de 35 anos, e aí vai de 35 a 39, 40 a 44 e assim sucessivamente. Tem categoria de adaptação, tá? Adaptados, perdão, ou seja, pessoas que tenham alguma deficiência física, e também tem a categoria de equipes. E para cada categoria, no caso, né, tem um formato de classificação. Então isso que eu falei agora, dos 10% vão para as quartas, das quartas vão para as semifinais, estou me referindo à categoria Elite, beleza? E como funciona o sistema de pontuação do Open? O que acontece? No Open, a sua classificação é o número de pontos que você ganha. Então vamos supor que no primeiro odd você ficou em primeiro lugar no mundo todo. Você ganhou 1 ponto. No segundo odd você ficou em segundo, você ganhou 2 pontos. Isso significa que quem tiver menos ponto está melhor qualificado, né? Então, no caso do CrossFit Open, é assim que funciona. Você tem que dar o seu máximo para ficar nas melhores posições, o que vai representar o número de pontos que você vai ganhar, e quem tiver menos pontos é melhor colocado. E agora as minhas considerações, né, sobre esse evento. Eu acho que é um evento incrível, é extremamente gostoso, você tá com a galera, a sua turma. Para quem nunca participou de campeonato, cara, é uma baita de uma oportunidade de você se testar e se conhecer. É um autoconhecimento dentro de um ambiente seguro, é um ambiente onde você conhece as pessoas, um ambiente onde você já está acostumado a frequentar. Não é um campeonato assim, campeonato é legal, vai participar e você, bum, se joga. Não, você vai estar dentro do seu box, na maioria das vezes dentro do seu box, com as pessoas que você confia, com o seu treinador te incentivando, e é um evento extremamente possível de ser realizado, porque possui categorias de adaptações também. Então, às vezes você não consegue fazer algum movimento que para você pode ser um pouco mais avançado, difícil, tem as adaptações, tem as escalas. Então, atualmente, ele está extremamente inclusivo para a maioria das pessoas. E assim, atualmente o meu box ele não está afiliado. Tenho planos de voltar à afiliação, né? Desde a pandemia a gente desfiliou por questões financeiras mesmo, mas assim que a gente voltar, é um evento que eu faço questão de fomentar dentro do meu box, porque eu sei do quanto isso mexe com a mentalidade das pessoas, o quanto elas evoluem mentalmente por se desafiarem, por se colocarem nessa situação. E caso você tenha participado do Open, seja esse ano ou alguma vez na sua vida, ou mais do que uma vez, deixa aqui nos comentários como foi sua participação, você se superou, você conseguiu realizar algo do qual você não conseguia. Eu lembro até hoje de uma ex-aluna minha que o primeiro pull-up dela foi num Open. Tem uma outra que o primeiro Bar Muscle Up foi num Open também, que foi em 2016. E se eu não estou enganado, foi o 16.3, que era o Bar Muscle Up com Snatch. Enfim, deixa aqui a sua história, quem sabe essa sua história possa inspirar mais pessoas. Lembre de se inscrever no meu canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo
E se você é um apaixonado pela modalidade, assiste esses vídeos aqui que estão bem legais, beleza? Grande abraço, galera. Valeu! Opa, até a próxima. Fui!